No Flamengo já existe também uma reformulação. O próprio Gabigol foi embora e tantos outros foram embora. Hoje é um time do Flamengo bem diferente daquele de 19. Restam o Gerson, que foi e voltou, o Bruno Henrique, que continua dando resposta, e o Arrascaeta, que já não está no mesmo nível. Você esqueceu de um. Felipe Luiz. Ah, que agora é técnico. Em outra função, que agora vai em outra lá. função. O Flamengo tem alguns jogadores que têm apresentado problemas crônicos, problemas físicos crônicos. O Arrascaeta é um deles. O Cebolinha é outro. O Cebolinha não joga. Joga 1 ou 2 partidas, machuca de novo. Joga 1 ou 2 partidas, machuca de novo. Não dá para contar com o jogador. O outro, que chegou há bem menos tempo, mas que ano passado também ficou a maior parte do tempo fora, é o De La Cruz. Deveria ser a opção ao Arrascaeta, né? Poderia Mas que tem jogado mais atrás no Flamengo. Jogado como segundo volante. Esse ano não se lesionou ainda, foi dispensado agora da seleção uruguaia, mas não por lesão, né? Ele tem condições de jogo, ele deve jogar sábado contra o Inter, mas que é um jogador que ano passado passou o segundo semestre inteiro sem a condição ideal de jogo. É importante avaliar o custo-benefício disso, já que o Flamengo hoje é tão profissional, né? E eu acho correto que seja profissional. Você tem que, é claro, entender o peso que cada jogador tem no aspecto emotivo, mas você precisa colocar na prática. Qual é o retorno que ele está me dando nesse momento? Ele vai jogar, vamos colocar aí, né? Tantas partidas no seu máximo, ou entra sempre sem conseguir jogar tudo que ele pode jogar? A que ponto vale a pena manter esse tipo de jogador? Vai para a seleção, sempre volta machucado. Então tem que ver, o Arrascaeta já está no Flamengo há muito tempo. Até que ponto vai esse ciclo dele? Porque você fica dependendo do jogador, contando com ele, imaginando que ele vai te dar uma resposta, e vira e mexe, ele se machuca. É algo para você pensar, dentro de um planejamento profissional, até que ponto vale a pena estender tanto essa permanência dele. É uma pena porque, do ponto de vista técnico, não há discussão, que você precisa de um Arrascaeta quando você tem um Arrascaeta. E eu acho que já é um ponto da carreira dele, porque há algum tempo, quando tinha aquela questão do pubis pré-mundial, que forçava a barra, parecia algo que você poderia planejar até um afastamento que nunca houve para resolver o problema. Não me parece ser o caso nessa altura da vida e da condição física dele. É preciso reavaliar mesmo até quando e como você terá esse jogador. Parece que está aproximando desse momento, porque parece notícia velha, né? Você fala assim, a Arrascaeta está fora, é a notícia que a gente mais deu. Pelo menos desde 2022. É muito tempo se não já, de antes disso. Gente? São 3 anos. Se não de antes disso. Então, são 3 anos, pelo menos. E ele se machucou no meio do jogo, né? 40 minutos de jogo. Do Uruguai, estava de titular. Durante muito tempo, ele antes do Bielsa, né? Ele ia para a seleção uruguaia, mas não era titular, ficava no banco. Na própria Copa do Mundo, ficou no banco a maior parte do tempo, acabou entrando no último jogo e fez um belo gol, mas enfim. Que o Bielsa, ele tem um estilo bem diferente do Oscar Tabares, né, que era o técnico anterior. Ele exige um futebol de muita intensidade. Mas teve um outro depois. Uruguai, entre o Tabares e o Bielsa. Entre o Tabares e o Bielsa teve outro, que foi na Copa. Que foi para a Copa do Mundo. Alonso. Sim. Diego Alonso. Diego Alonso. Mas eu estou colocando nesse momento, né, nessa realidade da seleção uruguaia atual. E o cara tem que correr muito. Tem que correr, tem que dar bote, tem que pressionar a saída de bola. É o estilo do Bielsa. E nesse estilo, o Arrascaeta não consegue. Não consegue. E acho que Estava olhando a idade, 30 anos. Ele faz 31 em junho. Então, se você for olhar a idade, é um jogador que tem muito tempo para jogar. Sim. Mas, nos últimos anos, não é o que tem acontecido, né? E assim, concordo com os pontos que foram colocados, só queria ressaltar também um aspecto que talvez, infelizmente, eu espero que esteja equivocado, mas na realidade atual talvez a gente veja casos cada vez mais similares, porque a gente está falando também de um jogador que atua num time que disputa tudo. E no ano passado jogou 15 jogos do Brasileiro, porque tava uma Copa América que aconteceu no meio, que influencia também nas lesões que ele vem tendo, tanto que os uruguaios também do Flamengo, de uma forma geral, sofreram. Então também acho que ele é um pouco vítima dessa questão do calendário massacrante.
por jogar num time que disputa temporadas que são longas, porque ele avança em todas as competições, se não vai na final, se não briga por título, mas está sempre em quartas, semifinal. Então, além da característica do jogador, porque já de fato vem de algum tempo, ele é um exemplo do quanto que é massacrante os calendários. Então, ele também é vítima de tudo isso que está acontecendo. Se ele jogou só 15 jogos do Campeonato Brasileiro passado, foi muito por conta disso, de estar exposto a uma exaustão tremenda, além de não poder jogar os compromissos com o time quando teve uma Copa América no meio. Muito pouco, né? 15 de 38. Tem algumas tentativas que você pode fazer. Uma delas é o jogador falar assim, ó, estou aposentado da seleção, não jogo mais na seleção. Aí não vai convocado, aí não tem mais o vírus FIFA. Será que ele está interessado nisso? Isso que eu ia falar, o cara, você acha fazer. que ele não quer? É um jovem, né? Porque sempre que vai, volta lesionado. Quase sempre. Vem mais uma Copa Outra, o Flamengo tem a possibilidade de jogar 81 partidas na temporada. Né? Acho que é isso, no máximo. É muita coisa. Então vamos escolher, vamos trabalhar. Que competições ele vai jogar? A prioridade é o brasileiro, vai jogar só o brasileiro. Vai jogar 38 rodadas do brasileiro. Libertadores, Copa do Brasil, bota outro. Porque você tem que entender o que esse jogador pode te dar. O jogador não tem condição de atuar por 80 partidas na temporada. Ninguém tem, né? O fato é esse. Mas ele tem um físico ainda mais difícil, para ele fazer a diferença, ele tem que jogar um número menor de partidas. Então vai jogar esses 38 do brasileiro. Ok. Para a Copa do Brasil, para a Libertadores, já que a prioridade é o brasileiro, isso dito pelo José Boto, né, que é o homem forte do futebol do Flamengo, diretor-geral, então ele vai ser usado somente no Campeonato Brasileiro e você encontra uma outra forma, um outro jogador, para fazer o papel dele nas competições paralelas. Talvez, de repente, chegou numa final de Copa do Brasil, chegou numa final de Libertadores, ok, aí você coloca. Tem que ser colocado de antemão claramente. Vai jogar, e não adianta reclamar. Vai jogar só nessa. Não, mas assim não me interessa, porque assim eu estou pagando muito caro. Então, beleza, troca. Procura um outro jogador com uma qualidade parecida e libera. O Flamengo passa, por exemplo, uma oitavas ou quartas de Libertadores, pega um Palmeiras, pega um Fluminense. Não, a Arrascaeta tem que jogar. E aí? E até ou não é? O que ressalta a importância também dele, a gente tecnicamente nem se fala em tudo mais, embora não venha no melhor momento. Nem dá pra pegar esse ano, né? E assim, até a questão do técnica, que dele é brilhante, apesar de não estar no melhor momento. E eu não tô falando que o elenco aqui do Flamengo, para mim, é o melhor elenco do Brasil, da América, mas até nesse elenco, você não tem um jogador com a característica do Arrascaeta. O Flamengo pode encontrar outras formas de jogar e outras formas de substituí-lo. Então, assim, ainda assim, mesmo que ele não esteja na melhor fase, sofrendo com lesões, eu acho que ele tem uma característica muito única no time do Flamengo. Mas o Felipe Luiz tem que pensar Lógico. Um Flamengo sem ele, não tem? São duas coisas, né? Totalmente. É o Flamengo sem o Arrascaeta e o que é o Arrascaeta como atleta e até onde. Porque é uma vida de desgastes, né? O Cruzeiro que ele jogava já era um Cruzeiro que jogava muito. Ele decide uma Copa do Brasil contra o Corinthians para o Cruzeiro vindo de avião. Lembra aquela história? Sim, estava no Oriente, não sei se estava na Coreia. Na Coreia. Foi jogar lá no... Exatamente. Então, atravessou o mundo. São esses pontos que o Donkey coloca, porque se hoje em dia, até pelo avanço da fisiologia, um jogador vai mais longe, ele está com 30 para 31, a gente está achando jovem, por outro lado, o cara já chega com quilometragem, né? Aos 31 anos, ele já jogou. Falou outro dia, acho que foi o Danilo, né? Acho que foi o Danilo que falou, inclusive, para a nova TV do Flamengo, falando sobre isso, né? Com esse calendário é impossível. É impossível. E aí, assim, a gente está falando aqui, eu estou colocando do lado do Flamengo, né? De olhar custo-benefício e tal, né? Até que ponto vale a pena manter o jogador e tal. É um ser humano. É um profissional, está tentando seguir a carreira dele, já como história de muitas vitórias, muitas conquistas. Eu estou olhando aqui do lado do clube, né? Mas também do lado do clube era importante olhar e pensar e tentar atuar em relação ao calendário. Né? Modificar, tentar diminuir o impacto do calendário, porque realmente é desumano jogar 80 partidas por ano. Mas o clube não pode fazer nada. Será que não pode mesmo? É racionalizar, né? Racionalizar. Eu entendo dessa forma, já falei aqui várias e várias vezes. Não dá para jogar a temporada inteira, não dá. Então você vai colocar um time B, que quantidade de jogador tem para isso. Qual é a competição aqui que é prioritária? Estou repetindo aqui o que o Boto falou, é o brasileiro, beleza. Copa do Brasil, não sei o quê, beleza, bota o time B na Copa do Brasil.
bota o time B, como começou o campeonato estadual, abre mão. Ou então tenta ganhar com o time B, para você priorizar o que você acha que realmente é mais importante. E conseguir ter uma quantidade razoável de jogos para você tirar o melhor dos seus jogadores e conseguir apresentar um futebol de mais qualidade, um espetáculo que atrai as pessoas. Eu acho que nós temos que entrar no papo aqui de possíveis nomes para substituir o Dorival. Isso é uma realidade. Eu fiz até uma hashtag, né, nas redes sociais, fica Dorival, a gente tem que manter o Dorival, aquela coisa toda, mas, gente, depois do que a gente está vendo, e principalmente do jogo de hoje, a hashtag caiu. Não tem como o Dorival ficar. Não tem. Ele não tem mais o comando do grupo, ele está inteiramente perdido, ele não sabe o que ele faz. Com todo respeito à trajetória do Dorival no futebol, mas ele não sabe o que faz. Ele não é o cara para estar ali. E nós temos que começar a pensar em nomes para substituir o Dorival. Existe um clamor pelo que ele vem fazendo no Flamengo, pelo nome do Felipe Luiz. A grande mídia brasileira fala muito no nome de Felipe Luiz. E os torcedores que não são do Flamengo falam no nome do Felipe Luiz. Mas eu acho que não será o Felipe Luiz o treinador da seleção brasileira. E eu explico por quê. Olha o Filipinho aí, ó. Eu explico por quê. Felipe Luiz é um iniciante como treinador de futebol. Ele tem 6 meses. E ele sabe da importância do trabalho dele no Flamengo, que já está inteiramente dominado por ele, e que ele tem todas as condições e sabe todo o dinamismo para a sequência da carreira dele como treinador de futebol. A realidade é a seguinte, minha gente. Felipe Luiz pode se firmar como treinador de futebol neste ano de 2025. Ele já é um treinador de destaque, mas ele pode se consolidar agora, nesta temporada, porque Felipe Luiz, com um grande trabalho que ele está fazendo no Flamengo, ele tem condições de ganhar títulos grandes nesta temporada. Ou você acha que o Flamengo não tem condição de ganhar o Campeonato Brasileiro? O Flamengo não tem condição de ser tetracampeão da Libertadores da América e se tornar o primeiro brasileiro tetra da América. O Flamengo não tem condições de ganhar a Copa do Brasil. O Flamengo tem condição de ganhar todos esses títulos. E aí, fazendo isso, ganhando um desses títulos ou 2 desses títulos, se ganhar os 3, aí para tudo. Mas se ganhar títulos relevantes, como ele vai disputar agora, e com grandes condições de ganhar, o Felipe Luiz ele vai se firmar, ele vai se consolidar como técnico de futebol. Se ele sai agora de um projeto como o do Flamengo, que ele tem domínio absoluto, e vai para a seleção brasileira, ele, se der certo, ele vai virar o maior do mundo. Mas se der errado, e pelo que nós estamos vendo aí, a chance de dar errado é muito grande, e trabalho de clube, que é diário, é muito diferente de trabalho de seleção, que é um trabalho de períodos longos, ele pode comprometer a sequência da sua carreira. O Felipe Luiz, ele tem uma carreira brilhante pela frente. Eu tenho convicção de que um dia ele irá dirigir a seleção brasileira. Agora, ele precisa se firmar no Flamengo para virar um treinador consolidado. Ele ainda não chegou nesse estágio. E depois, a Europa vai se abrir para ele, a própria seleção vai se abrir para ele, mas um caminho natural para o Felipe Luiz é se consolidar aqui e seguir para o futebol europeu, para dirigir um grande clube da Europa. E aí depois, seleção brasileira. Então, acho que, caso ele venha a ser convidado, conhecendo um pouco o Felipe Luiz e as pessoas que o cercam, eu acredito que ele não vá aceitar, porque ele tem tudo isso que eu falei aqui em mente. A carreira dele é uma carreira
planejada. Ele almejava ser técnico de uma equipe principal. Ele chegou lá muito antes do que ele imaginava por uma emergência. E o início dele na equipe principal do Flamengo é muito melhor do que ele imaginava, de que todos imaginavam. Então, ele sabe que ele tem que seguir nessa sequência para se firmar definitivamente como treinador de futebol. Então, não acho que Felipe Luiz vá ser o novo treinador da seleção brasileira. É porque eu acho que o Dorival não vai ficar. Sinceramente, depois do que vimos hoje, eu acho que ele não tem condições de ficar. Aí coloca na tela aí, meu amigo Tom, por favor, aquela imagem com os 3 técnicos. Isso, coloca aí. Filipinho, para mim, não vai. Aí nós temos os 2 maiores técnicos portugueses que passaram pelo futebol brasileiro como candidatos em potencial para esta vaga. Jorge Jesus é um treinador histórico no Brasil porque ele abriu esse caminho para que, inclusive, o Abel Ferreira viesse aqui e se consagrasse. Né? Luiz Castro e tantos outros treinadores importantes, Arthur Jorge e tantos outros treinadores importantes. Esses 2 caras que estão na tela junto com o Felipe Luiz, eles se tornam naturalmente candidatos a uma vaga na seleção brasileira pelo que eles fizeram e vêm fazendo no futebol brasileiro. Mas eu acho, sinceramente, que nesta disputa Jorge Jesus leva uma enorme vantagem. E eu vou explicar por quê. JJ, ele é mais experiente. Ele está mais acostumado a lidar com vestiários, com jogadores pesados, com grandes estrelas. Ele é um treinador que foi capaz de chegar para o Neymar e falar, olha, não dá. Eu não vou te escrever na Liga Saudita porque não dá. Qual treinador faria isso? É muito difícil. Ele tem autoridade, ele tem comando. E é um treinador de altíssimo nível. Todas as pessoas que trabalham com ele ou trabalharam com ele ressaltam que ele é um treinador espetacular. E outro ponto, ele já declarou dezenas de vezes que o maior sonho dele é treinar a seleção brasileira. Que onde ele estiver, se ele for chamado, ele larga tudo e vem para a seleção brasileira, porque é um convite irresistível. Então eu não tenho dúvida que caso o Dorival caia, e eu acho que ele não vai permanecer, acho que é bem evidente isso, esse senhor aqui é um candidato óbvio e é um grande candidato, porque ele joga também um tipo de futebol que a seleção brasileira tem na sua essência, que o futebol brasileiro tem na sua essência. Ele resgatou com aquele Flamengo de 2019 um jogo que o brasileiro gosta de ver, gosta de acompanhar. Então, Jorge Jesus, por esses elementos todos, é um grande candidato para ser técnico da seleção brasileira.